Bom, pessoal, vamos falar então de chikungunya. O vírus da chikungunya, diferentemente do vírus da dengue e do vírus da zika, pertence ao gênero alfavírus, família Togaviridae. A gente sabe que dengue e zika pertencem ao gênero flavivírus, que é o mesmo da febre amarela, ok? Ele também é um vírus de RNA fita única, mas de um gênero diferente. Qual é a importância disso? Preste atenção. O principal vetor do chikungunya, também, tal qual o dengue e zika, é o Aedes, tá? Os mosquitos do gênero Aedes. Aedes aegypti em regiões tropicais e Aedes albopictus em regiões subtropicais e temperadas. Mas pelo fato dele ser um alfavírus, e isso confere algumas propriedades biológicas diferentes, ele consegue se adaptar à transmissão por outros agentes vetoriais, como por exemplo, mosquitos do gênero Culex, mosquitos do gênero Mansonia e até mesmo do gênero Anopheles, tá certo? Dengue e zika só são transmitidas por mosquitos do gênero Aedes, que é o mais adaptado para albergar e transmitir os flavivírus, febre amarela, dengue e zika, ok? O Aedes também, a gente vai ver no próximo slide o porquê disso, está muito bem adaptado para transmitir alfavírus como o chikungunya. Mas esse vírus pode ser transmitido por outros vetores. Por exemplo, Culex, né, que é o pernilongo mais comum no mundo, até mesmo aqui no Brasil, mais até do que o Aedes. Aqui a gente tem o Culex quinquefasciatus, que não transmite dengue, que não transmite zika, mas que tem o potencial de transmitir chikungunya, ok? A Mansonia, que é importante lá no continente africano, e o Anopheles, que é importante na África e em alguns lugares do Brasil, transmite a malária, também pode transmitir o chikungunya. Tá? Então o fato dele ser um alfavírus faculta a ele algumas propriedades biológicas diferentes dos flavivírus. Ele também é transmitido eminentemente por mosquitos do gênero Aedes, mas pode ser transmitido por outras espécies de mosquito, outros gêneros de mosquito. Tá? E mais, o chikungunya, aqui no Brasil atualmente, ele tem apenas um ciclo urbano, ou seja, ele tem o homem como hospedeiro definitivo e como grande reservatório da doença e o Aedes como principal agente vetorial. Mas, principalmente lá na África, ele tem um ciclo silvestre, né, que ainda não foi descrito em nosso meio, mas pode vir a acontecer. Ele tem o homem como hospedeiro definitivo no ciclo silvestre, mais diversos hospedeiros intermediários, que constituem o grande pool, né, o grande reservatório da doença no meio ambiente. São roedores, aves, até pequenos mamíferos podem servir como hospedeiros intermediários para o vírus chikungunya. Tá? Então, como você percebe, o ciclo biológico do chikungunya pode ser bem mais complexo do que o ciclo biológico da dengue e da zika, né? O que confere uma vantagem para esse vírus, tá certo? Confere uma maior probabilidade dele se estabelecer num determinado lugar. Agora presta atenção que isso aqui acontece principalmente no continente africano. Tá? Isso foi descrito no continente africano. Ainda não foi descrito no Brasil e em outras partes do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, o principal vetor do chikungunya, né, o de importância epidemiológica, é o Aedes. E principalmente o Aedes aegypti, porque nós somos uma região tropical. E o ciclo da doença é eminentemente urbano. O homem é o hospedeiro definitivo e o grande reservatório da doença. Esses outros vetores e esses outros hospedeiros aqui são descritos lá no continente africano, mas pode vir a acontecer aqui também, porque nós temos tudo isso. Nós temos Culex, nós temos Anopheles, nós temos esses outros hospedeiros, potenciais hospedeiros intermediários, beleza? Um dado muito interessante explica essas diferenças em relação ao continente africano e ao restante do mundo, que é o seguinte, é um dado histórico. A chikungunya foi descrita pela primeira vez em meados da década de 50 do século passado no oeste africano, mais especificamente na Tanzânia. Tá? Algumas pessoas que entravam nas florestas da Tanzânia apresentaram a doença. Foram os primeiros casos de chikungunya descritos. Inclusive, a palavra chikungunya vem do dialeto Swahili, que é um dialeto local lá. Mais adiante eu vou explicar o seu significado. Então, ele foi descrito no oeste africano já há muito tempo, né? E de lá para cá,
foram acontecendo surtos muito esporádicos da doença na África e até mesmo em alguns outros locais, como algumas ilhas do Pacífico, como no Sudeste Asiático, como no subcontinente indiano, mas de forma bem esporádica, né, e relacionada com pessoas que estiveram recentemente no Oeste Africano. Ok? Atualmente, a gente está vivendo quase que uma pandemia dessas doenças, né? A chikungunya é uma doença emergente importante e ela se espalhou com grande sucesso pelo restante do mundo. O que explica o fato de só agora a doença ter se espalhado no mundo, né? E como a gente viu, ela ter usado o Aedes aegypti como principal agente vetorial. Sabe-se que no século XXI, em meados do século XXI, provavelmente em meados da primeira década do século em diante, surgiu em algum momento lá na África, né, no ciclo bem estabelecido da doença lá na África, uma mutação no vírus chikungunya, a chamada mutação A226V, que facilitou a replicação viral nas glândulas salivares de mosquitos do gênero Aedes. Então, o chikungunya estava restrito lá à África, acontecia de vez em quando em outros locais. Geralmente, esses surtos esporádicos podiam ser epidemiologicamente relacionados com a sua origem africana, né? Mas, há pouco tempo, surgiu espontaneamente uma mutação no vírus que facultou a ele a capacidade de se proliferar intensamente nas glândulas salivares de mosquitos do gênero Aedes. E como de uns tempos para cá a gente tem tido um grande aumento do fluxo internacional de turistas, você juntou o pão com a manteiga, né? Essa mutação surgiu mais ou menos por agora, lá na Tanzânia provavelmente, né? Ou em outro local da África. Locais esses que nos dias de hoje são importante destino internacional de ecoturismo. Você tem parques nacionais de vida selvagem, em que as pessoas vão lá para fazer visitação dos grandes mamíferos, né? Ficar em hotéis maravilhosos, hotéis 5, 6, até 6 estrelas que tem em alguns desses parques nacionais africanos. As pessoas, os turistas foram lá, pegaram a doença já com essa mutação e ao voltarem para casa carrearam esse vírus que está particularmente adaptado para a transmissão através do Aedes, né? Aedes aegypti em regiões tropicais, Aedes albopictus em regiões subtropicais e temperadas. Então foram os turistas que visitam a África, provavelmente os responsáveis pela disseminação do chikungunya no restante do mundo, né? O que foi facilitado devido ao surgimento dessa mutação A226V, que facilita a replicação viral nas glândulas salivares do vetor Aedes, tá? Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Então, em meados do ano 2000, a gente passou a observar uma explosão do chikungunya em outras partes do mundo, fora do continente africano, e essa facilitação da replicação viral no Aedes fez com que o vírus adquirisse características diferentes em termos epidemiológicos nesses outros locais. Lá na África, ele tem diversos vetores, ele tem um ciclo silvestre com vários hospedeiros intermediários, mas nesses outros países onde ele foi recém-introduzido, ele ainda está restrito aos mecanismos epidemiológicos desse novo vetor para o qual ele encontrou grande facilidade em se proliferar, o Aedes, né? Ou seja, está restrito ao ciclo urbano, porque nas grandes cidades, principalmente dos países mais pobres, nós temos uma verdadeira infestação de Aedes, ok? E o ciclo passou a ser eminentemente urbano, né? Tendo o homem como hospedeiro definitivo e como grande reservatório da doença. Mas pode vir a acontecer que o chikungunya, uma vez inserido em nosso meio, por exemplo, aqui no Brasil, encontre, né, outros vetores e encontre outros hospedeiros intermediários para constituir o pool da doença, o que provavelmente vai fazer com que essa doença se estabeleça em definitivo aqui no nosso meio, né, e a gente nunca mais se livre dela, ok? Então, o que explica o fato da chikungunya, apesar de ser conhecida desde a década de 50, ter explodido nos últimos anos, é isso. Né, você teve o surgimento dessa mutação, facilita a transmissão pelo Aedes e a intensificação do fluxo de turistas, o fluxo internacional de turistas, que levaram para os seus países de origem, onde tem muito Aedes, essa nova cepa viral. Ok? Então lá na África nós temos outros vetores e um ciclo silvestre, nos outros locais isso ainda não é descrito, mas pode vir a acontecer. Tá?
tá? O principal vetor do chikungunya aqui no Brasil é o Aedes aegypti e nós temos um ciclo eminentemente urbano da doença. Mas podemos ter outros vetores e podemos ter o estabelecimento do ciclo silvestre aqui também. Por isso que estão dizendo atualmente que o chikungunya está só começando em nosso meio, né? Ainda vai causar, provavelmente, muitos transtornos, né, para a saúde pública brasileira e possivelmente a gente não vai se livrar dessa doença, tá? Como que é o quadro clínico da febre de chikungunya? O período de incubação após a picada do mosquito é bem breve, variando aí de 1 a 12 dias, né? Então, você foi picado pelo mosquito, 1 a 12 dias depois você começa as manifestações clínicas. E o grande carro-chefe dessas manifestações é uma síndrome febril com sintomas articulares, tá? Diferentemente da zika, nós temos uma febre muito alta no chikungunya, geralmente acima de 39 graus, né, podendo chegar a 40 ou até mais graus Celsius de temperatura. Dengue também pode fazer isso, uma febre muito alta. Então a febre nos ajuda a distinguir chikungunya e dengue da zika, onde a febre pode estar ausente ou ser bem discreta, tá? E um dado que nos ajuda a diferenciar clinicamente a chikungunya da dengue é o predomínio de queixas articulares. Você pode ter artralgia na dengue também, pode ter artralgia até na zika, tá? Mas a predominância de queixas articulares, em que você tem uma intensa poliartralgia, acometendo mãos, punhos, tornozelos, joelhos, né, é mais característico de chikungunya, isso sugere mais chikungunya. No dengue você costuma ter mais mialgia, né, dor nas grandes massas musculares. Aqui a dor é articular e, não raro, se acompanha de evidências objetivas de inflamação articular, periarticular. Você pode ter inflamação dos tecidos moles periarticulares, das bursas, dos tendões, do tecido conjuntivo periarticular, a chamada periartrite, ok? E pode até mesmo ter derrame sinovial, aumento de volume de uma articulação, o que é a definição propriamente dita de uma artrite, tá? Então, chikungunya é caracterizada na fase aguda por uma febre muito alta, isso não acontece na zika, mas pode acontecer no dengue, tá? E diferentemente dessas duas outras viroses, nós temos uma exuberância de manifestações articulares. Praticamente todos os doentes têm a queixa subjetiva, a artralgia, em que o doente fala que as articulações estão doendo muito, com essa distribuição aqui, mãos, punhos e tornozelos principalmente, mas pode acometer diversas outras articulações. E muitos doentes na fase aguda têm evidências objetivas de inflamação periarticular ou mesmo articular, né? Aumento de partes moles periarticulares com dor à palpação, derrames sinoviais com dor à movimentação articular, ok? Em 30 a 50% dos casos, além das articulações periféricas, podemos ter acometimento do esqueleto axial, com queixas, né, e até mesmo com evidências objetivas de inflamação nessas articulações. Dor lombar, sacroileite, cervicalgia, ok? Articulações dos ombros, as glenomerais, articulações do quadril, as coxo-femorais. O esqueleto axial também pode ser acometido em até metade dos pacientes. Então, esses caras aqui têm queixas muito exuberantes sobre o sistema articular, porque eles têm poliartralgia, poliartrite periférica e também acometimento do esqueleto central, ok? E como eu já mencionei para vocês, isso explica o nome chikungunya, que no dialeto Swahili quer dizer andar dobrado, né? A proeminência de queixas articulares faz com que o paciente fique todo troncho, ele ande dobrado ou mesmo não consiga andar. Essa dor articular é descrita geralmente como incapacitante. Naqueles dias da fase aguda, na primeira semana da doença, né, ela pode durar até 10 dias, mas geralmente dura até 7 dias, o paciente fica muito prejudicado do ponto de vista articular. Ele vai no médico todo torto, ou mesmo é amparado, não consegue andar, porque ele está com chikungunya, né, ele está andando dobrado, ok? E a partir do 3º dia de doença, assim como na dengue e na zika, né, na zika a gente sabe que pode até acontecer um pouquinho antes, é comum também que sobrevenha um rache maculopapular, que em crianças pode se transformar num rache bolhoso e que pode apresentar ou não prurido também, ok?
Então aqui a gente está vendo um exemplo de tudo que eu falei para vocês, né? Esse é o paciente com chikungunya chegando aqui para o atendimento, né? Isso aqui é um hospital de campanha em algum país da América Latina para tratar pacientes numa epidemia de chikungunya. Você está vendo lá as condições meio precárias das instalações, mas uma senhora está sendo trazida aí provavelmente pelo seu filho, né? Com essa faces de sofrimento, e ela está literalmente dobrada, né, porque ela está com muita dor articular, está com artrite, periartrite também, e pode ter acometimento do esqueleto axial. Ela não consegue andar, tá? É isso que os africanos chamam de chikungunya. O paciente está andando dobrado. O interessante da chikungunya é que ela pode ter manifestações persistentes cessada a fase aguda. A gente sabe que a Zika é uma doença benigna autolimitada, né? O paciente faz o quadro agudo, geralmente assintomático ou muito brando, e aquilo se resolve, o paciente não tem mais nada, né? O grande problema da Zika é se a paciente for uma gestante, em que pode acontecer a síndrome da Zika congênita com microcefalia. A dengue também é uma doença, pode ser incapacitante na fase aguda. Na fase de defervescência podem sobrevir manifestações graves, como a síndrome do extravasamento plasmático, mas se o paciente passar por isso, beleza, ele fica 0 bala depois, tá? Mas na chikungunya é um pouco diferente. O paciente tem uma fase aguda inicial bastante exuberante, pode ser incapacitante, geralmente é, e depois que ele melhora dessa fase aguda, é comum que o paciente entre numa fase subaguda, podendo chegar até numa fase crônica. Muitos pacientes defervescem, melhoram a febre, melhora aquele quadro articular inicial, mas entram nessas outras fases subsequentes. Chikungunya também é uma doença autolimitada, tá? Essa fase crônica, a gente vê aqui que ela dura no máximo até 3 anos. Foi descrita no máximo até 3 anos, não mais do que isso. Então, mesmo que o paciente persista com manifestações articulares, é esperado que ocorra melhora espontânea depois de um tempo. O problema é que pode durar só até 3 meses ou pode durar até 3 anos, né? Então, pode trazer grande morbidade para o paciente, ok? Como é que é essa fase subaguda? O paciente vai defervescer, mas vai continuar com manifestações articulares, com dor, né, com a artralgia, ou mesmo com evidências clínicas de inflamação articular periarticular persistente. Ele pode continuar com edema periarticular ou derrame sinovial, ele pode apresentar rigidez matinal, tal qual qualquer artrite, né, crônica, qualquer artropatia inflamatória crônica. O curso dessas manifestações na fase subaguda pode ser contínuo, quer dizer, o cara sai da fase aguda melhorando a febre, mas continua direto com as queixas articulares. Ou ele pode melhorar a febre e as queixas articulares e ao longo dos próximos 3 meses ter episódios intermitentes de dor ou mesmo de inflamação articular, ok? Alguns pacientes melhoram por completo cessada a fase inicial, os primeiros 10 dias, mas ao longo dos próximos 3 meses tem surtos intercalados de retorno da dor articular e até mesmo da inflamação articular ou periarticular. Ele não tem mais febre nesse momento, mas tem uma queixa articular, tá? E esse processo inflamatório, principalmente nos tecidos periarticulares, né, nas bursas e nos tendões, e a gente lembra que todos os tendões têm bursas associadas, né, que são estruturas sinoviais que facilitam ali a movimentação dos tendões, diminuindo o atrito dos tendões com estruturas já adjacentes. Essa inflamação persistente pode levar a um processo de hipertrofia dessas bursas, causando a chamada tenossinovite hipertrófica. Quer dizer, as bursas sinoviais que envelopam os tendões podem ficar hipertrofiadas, aumentar de volume. E isso no retináculo flexor do carpo pode levar à síndrome do túnel do carpo. A gente sabe que essa região aqui do punho, né, o retináculo flexor, essa região anterior aqui do punho, ela tem uma camada de tecido fibroso que restringe os tendões que movimentam os dedos das mãos, restringe dentro desse túnel, né, que é o chamado túnel do carpo. Esses tendões têm bursas já associadas, ok? Bursas sinoviais, cujo objetivo, como eu já falei, é diminuir o atrito, né, para que você movimente os tendões com o mínimo de atrito possível. Se ocorrer uma tenossinovite hipertrófica ali, quer dizer, se essas bursas sinoviais ficarem hipertrofiadas,
Como o retináculo dos flexores é uma região bem apertadinha, você vai comprimir as estruturas que passam por ali. Isso vai afetar principalmente estruturas neurológicas, como o nervo mediano, que é o responsável pela síndrome do túnel do carpo. Então, uma tenossinovite hipertrófica no punho pode levar o paciente a apresentar, a desenvolver a síndrome do túnel do carpo. Sinais e sintomas neurológicos decorrentes da compressão do nervo mediano. Você vai ter parestesia na distribuição desse nervo, você pode ter fraqueza e atrofia na distribuição desse nervo. Além da dor que isso vai causar, né? Uma dor neuropática por compressão do mediano ali no retináculo dos flexores do carpo, ok? Na fase subaguda, nos primeiros 3 meses após o episódio inicial de chikungunya, o paciente, principalmente que fica com periartrite contínua, né, pode desenvolver síndrome do túnel do carpo e precisar de tratamento adicional para esse problema, como, por exemplo, a cirurgia, né, de fasciotomia ali, que você alivia essa compressão do nervo mediano, ok? E você pode, após essa fase subaguda, entrar numa fase crônica, né, em que o paciente, isso geralmente acontece nos pacientes que tiveram franca artrite, né, e artrite mais grave, o paciente persiste com uma artrite que pode ser destrutiva, tal qual a artrite reumatoide, com proliferação da sinóvia e formação daquele pânus invasivo na cavidade articular. Alguns pacientes entram na fase crônica e por até 3 anos têm uma artrite destrutiva, que vai requerer também um tratamento diferenciado, como a gente vai ver, né? Porque se o paciente não controlar esse processo, ele pode evoluir com perda da função articular, ok? O pânus destrutivo erode o osso, destrói a cartilagem articular, faz aquelas lesões subcondrais, o cara evolui para anquilose da articulação. Então, a chikungunya tem um potencial crônico de morbidade, uma morbidade osteoarticular, ok? Além disso, em 20% dos casos, a gente observa fenômeno de Renault, né? E muitos pacientes têm manifestações gerais que são mais ou menos associadas, né? Assim, biologicamente foram mais ou menos associadas ao fato dele ter tido chikungunya. A plausibilidade biológica dessas associações ainda não é plenamente estabelecida, mas tem sido relatado em muitos doentes na fase crônica. Por exemplo, queixas como fadiga, cefaleia, um prurido persistente, uma queda de cabelo, né, alterações neuropsiquiátricas, distúrbios do sono, como insônia, depressão, déficit de concentração e de memória, até mesmo alterações neurológicas, como dor neuropática periférica, como alterações cerebelares, têm sido associadas à fase crônica da chikungunya. Como eu falei para vocês, a gente ainda não entende muito bem isso, não tem muita certeza ainda de diversas dessas alterações, mas os autores colocam aí como um bololô, né, um bojo de alterações sistêmicas gerais que parecem estar associadas à fisiopatologia da fase crônica da chikungunya ou do pós-chikungunya. Possivelmente, tudo isso é mediado por fenômenos autoimunes desencadeados pelo vírus. Tá? A gente ainda não entende muito bem a fisiopatologia, mas está sendo descrito, e cada vez mais, né? Porque tem cada vez mais casos de chikungunya acontecendo. Ok? Fenômeno de Renault também sugere para a gente um mecanismo autoimune. A chance da pessoa evoluir para essa fase crônica é maior quando ela tem mais de 45 anos de idade, quando ela tem uma doença articular prévia, né, possivelmente vamos imaginar uma artrite reumatoide, que já tem uma predisposição de agressão autoimune aos tecidos articulares, talvez a exposição ao chikungunya exacerbe isso, né, por um mecanismo de mimetismo molecular ou reação cruzada de antígenos da chikungunya, que acaba afetando também antígenos do próprio hospedeiro. E aqueles pacientes que têm uma fase aguda mais intensa, ou seja, têm os sintomas articulares mais intensos, os caras que fizeram franca poliartrite na fase aguda da doença, são aqueles que têm mais chance de evoluir com uma doença articular crônica que pode perdurar até 3 anos, ok? Então a gente está vendo isso direto. Aqui no Rio de Janeiro, então, a gente está vendo isso direto, né? No último verão a gente viu muita gente com sintomas sugestivos de chikungunya, febrão, com rache e com queixas articulares proeminentes. E depois, do verão, né, no inverno, quando a transmissão da doença arrefeceu, a gente começou a ver nos ambulatórios muita gente com queixa
articular persistente com história prévia de chikungunya, principalmente pessoas mais velhas, com mais de 45 anos de idade, pessoas com doenças articulares prévias e aquelas que relataram ter tido franca poliartrite na fase aguda da doença. Essas pessoas aqui provavelmente entraram na fase crônica e até ao momento, né, essa fase foi descrita como de duração de até 3 anos. Okay? Além desse quadro estereotipado, que é o protótipo clínico da chikungunya, tal qual qualquer virose, podem ocorrer formas graves caracterizadas por lesões em órgãos à distância, né? Lesões em órgãos além das articulações. Qualquer virose pode causar isso, né? A própria dengue também tem formas graves complicadas. Por exemplo, você pode desenvolver no curso de uma chikungunya, até na fase aguda, uma meningoencefalite, pode desenvolver inflamação do músculo cardíaco, miocardite, hepatite e até mesmo nefrite, tá certo? Qualquer virose pode fazer isso na realidade. E foi descrito na chikungunya também. E esses pacientes representaram aí os casos de óbito da chikungunya. A chikungunya pode matar, ok? Geralmente mata quando cursa com essas complicações mais graves, né? Principalmente quando o paciente já tinha alguma doença nesses órgãos afetados. E, curiosamente, os principais fatores de risco para desenvolver essas complicações à distância são os extremos de idade, né, os recém-nascidos, costumam apresentar formas graves de chikungunya, e os idosos. Né, os idosos têm mais chance de ter uma cardiopatia prévia, uma hepatopatia ou mesmo uma nefropatia prévia. Foram esses casos que essas pessoas, né, esse fator de risco, representou aí os principais casos de óbito que foram relatados na literatura relacionados ao chikungunya. Foram as pessoas que fizeram essas complicações, geralmente sobrepostas em doenças crônicas prévias desses órgãos, né? E os recém-nascidos também têm chance maior de fazer uma doença mais grave. Diferentemente da Zika, a gestação parece predispor a manifestações mais graves da chikungunya. A gente viu que gestantes com Zika, para elas, não tem muito problema, tá? A doença não tem maior chance de ser sintomática ou de apresentar sintomas mais intensos pelo fato da mulher estar grávida, ok? O grande problema da Zika na gestação é a síndrome de Zika congênita. Mas para a paciente em si não tem grandes problemas do ponto de vista da sua saúde, tá? Mas na chikungunya não se sabe exatamente o porquê disso. O fato da paciente estar grávida aumenta a chance de complicações, ok? Então essas lesões de órgãos à distância aqui são mais frequentes nas gestantes. Fora o fato de que se ela adquirir a doença no período perinatal, ela pode transmitir de forma vertical a doença para o concepto. E aí você vai ter a doença num extremo de idade, no recém-nascido, tem chance também de ter uma doença bem grave naquela criança, tá? Com todas essas manifestações aqui. Usuários crônicos de anti-inflamatórios não esteroidais, também não se sabe por quê, têm chance aumentada de fazer essas formas mais graves, incluindo até mesmo as pessoas que usam AS em baixas doses, né, doses antiplaquetárias, com o intuito de prevenção cardiovascular. E pessoas que já têm comorbidades crônicas, como a gente viu, né, elas são os indivíduos que representam o maior contingente dos óbitos por chikungunya. O cara já tinha uma cardiopatia prévia, isso predispõe a fazer formas graves complicadas, e aí imagina que ele fez uma miocardite, ou seja, sobrepôs uma lesão cardíaca aguda sobre a cardiopatia prévia dele. Esse cara tem uma chance grande de morrer, ok? Então esses aqui são os fatores de risco para essas formas mais graves e complicadas da chikungunya, que respondem geralmente pelos óbitos associados à doença. O quadro habitual, que é o quadro com febre e manifestações articulares, ele pode ser incapacitante, é bastante mórbido, mas geralmente não mata o paciente, tá? Quem morreu de chikungunya geralmente morreu por causa disso aqui. Não há relato de efeitos teratogênicos, quer dizer, não há relato de uma síndrome de chikungunya congênita. Ela não causa microcefalia, por exemplo, como a Zika causa, tá? Mas, como eu já falei, se a gestante adquirir a chikungunya ali próximo da data do parto, ou seja, no período periparto, ela pode transmitir verticalmente o vírus para o concepto, e aí a doença pode ser muito grave no recém-nascido, né? Um recém-nascido sem imunidade contra aquele vírus, o vírus se torna mais agressivo nele, tá? Então pode ter mais lesões de órgãos internos nos recém-nascidos que adquirem pela via vertical o vírus da chikungunya. E para a própria gestante também, a gente viu que o fato da mulher estar grávida aumenta a chance de complicações. Mas não há aquela síndrome de microcefalia como tem na Zika para o vírus chikungunya,
beleza? A mulher que adquiriu chikungunya lá no meio da gestação, ela pode até ter uma forma mais grave da doença, mas se ela não tiver, o concepto depois vai nascer tranquilo, sem nenhuma sequela decorrente do fato da mãe ter apresentado chikungunya, ok? E não há relato de transmissão pelo aleitamento materno, tá? Se a mãe teve chikungunya depois do parto, está amamentando, ela pode amamentar tranquilamente, porque isso não parece transmitir o vírus através do leite, não parece transmitir o vírus por essa via para o seu filho, ok? Com relação às manifestações laboratoriais, o chikungunya se comporta como outros vírus. Ele pode causar uma leucopenia absoluta, que pode ter uma linfocitose reativa com aumento de linfócitos atípicos, ou pode ter mesmo uma linfopenia acompanhada, ok? E pode ter também plaquetopenia. Eu chamo a sua atenção aqui para que essas alterações elas são bem menos frequentes do que na dengue, por exemplo. Pode acontecer leucopenia e plaquetopenia na chikungunya, mas geralmente não é importante e boa parte dos pacientes não apresenta isso. Tá? Já na dengue, não. Na dengue, muitos pacientes têm leucopenia e principalmente aqueles que fazem a síndrome do extravasamento plasmático desenvolvem plaquetopenia. Então acontece nas duas doenças, mas é mais esperado na dengue, ok? A gente tem aumento de reagentes de fase aguda, aumento esse que persiste e pode ser importante nas fases subaguda e crônica da doença, o que é condizente com uma atividade inflamatória articular persistente. Quando o paciente entra na fase subaguda ou mesmo na fase crônica, ele se comporta como uma artrite autoimune, né? Ele está com o acometimento articular rolando ali, pode evoluir para destruição articular e nesse momento ele tem PCR alta, tem VHS alta que acompanham a atividade da doença. Então pode até aparecer uma artrite reumatoide, tá? E mais, né, o que fala a favor de um mecanismo autoimune persistente nesses casos. Esses pacientes nas fases subaguda e crônica, principalmente os que têm queixas mais exuberantes, é muito comum que você encontre crioglobulinas no sangue deles. O que são crioglobulinas? São autoanticorpos que têm a propriedade de se precipitarem quando o sangue é resfriado a 4 graus. Você faz esse teste no laboratório, pede lá a pesquisa de crioglobulinas. O cara pega o soro do paciente, resfria a uma temperatura de 4 graus, forma-se um precipitado de imunocomplexos, né, com antígenos e autoanticorpos, que são chamados de crioglobulinas nessa situação. Você determina um criócrito, né, e quanto maior o criócrito, maior o nível de crioglobulinas e mais graves as manifestações clínicas subagudas ou crônicas que esse paciente vai apresentar. Tá? Geralmente, esses pacientes têm o fenômeno de Raynaud, geralmente eles têm a artrite crônica destrutiva acontecendo. Okay? O que fala a favor de um mecanismo autoimune desencadeado pela exposição ao vírus chikungunya. Talvez uma reação cruzada de antígenos do vírus com antígenos do hospedeiro, talvez um mimetismo molecular também. Tá? Como é que é feito o diagnóstico? Né? Como é que a gente confirma laboratorialmente o diagnóstico de chikungunya? Na fase aguda, a gente vai utilizar 2 tipos de exame. Tá? O RT-PCR, que é um tipo de PCR de amplificação gênica para vírus de RNA. O RT aqui é transcriptase reversa, é a sigla de transcriptase reversa. Então, quando você quer amplificar o material genético de um vírus RNA, você tem que utilizar o RT-PCR, ou seja, a enzima transcriptase reversa transforma o RNA em DNA. E a partir desse DNA, o PCR é aplicado, né, amplificando o material genético do vírus. E a gente faz também sorologia, né, dosando IgM e IgG anti-chikungunya. A recomendação atual é que na primeira semana após o início dos sintomas, você colete esses 2 exames, tá, para fazer o diagnóstico. De preferência nos primeiros 8 dias. Né? O RT-PCR tem maior sensibilidade até o 5º dia e o ELISA, IgM e IgG, tem maior sensibilidade a partir do 5º dia. Então, qual é a recomendação? A gente coleta na primeira semana esses 2 exames concomitantemente e depois repete apenas a sorologia, né, no período compreendido aí após 14 a 45 dias dessa coleta inicial. Por quê? A gente repete a sorologia para tentar demonstrar a soroconversão, que é o aumento nos títulos dos anticorpos maior ou igual a 4 vezes o valor inicial. Tá? Isso mostra retrospectivamente a confirmação da infecção. Né? O cara tinha lá, não tinha os anticorpos ou tinha em baixos títulos,
você repete o exame 14 a 45 dias depois dessa coleta inicial e mostra que os títulos desses anticorpos subiu pelo menos 4 vezes, ou seja, houve uma soroconversão. O seu sistema imune foi estimulado pelo vírus e, por isso, aumentou a produção dos anticorpos específicos contra o chikungunya. Isso confirma retrospectivamente o diagnóstico, tá certo? Na fase inicial, a gente faz a primeira coleta dos anticorpos, repetindo 14 a 45 dias depois. Idealmente, né, se for até o 5º dia de doença principalmente, você pode coletar também material para amplificar o genoma do vírus, tá? Ou fazer a cultura viral, que a gente faz com menos frequência. Só alguns laboratórios aqui no Brasil são capacitados para fazer a cultura viral. Ela também pode substituir aqui o RT-PCR na primeira semana, principalmente até o 5º dia do início dos sintomas. Tá? Então, para confirmar objetivamente, laboratorialmente o diagnóstico, esse é o esquema que está sendo recomendado. A chikungunya é uma doença de notificação compulsória, tá? Mas a notificação vai ser imediata somente em casos de óbito, manifestações atípicas, como por exemplo meningoencefalite, miocardite, nefrite, hepatite, né? Aquelas lesões mais graves de outros órgãos. E quando ocorrem casos suspeitos mesmo da doença em área ainda sem transmissão estabelecida da chikungunya, quer dizer, numa área não endêmica. Tá? A notificação imediata que deve ser feita às autoridades sanitárias nas primeiras 24 horas após a identificação do paciente, seja um caso suspeito ou um caso confirmado, é indicada somente nessas situações aqui: óbito, caso atípico ou aparecimento de um caso numa área sem transmissão prévia da doença, uma área não endêmica. Nas demais situações, quer dizer, casos normais de chikungunya, casos típicos, né, habituais, numa área que já está tendo transmissão conhecida, numa área que já é considerada endêmica, a notificação ela é pelos procedimentos habituais, ou seja, uma notificação semanal. Tá? Não precisa ser imediata nas primeiras 24 horas. E com relação à prevenção e tratamento, ainda não temos uma vacina contra o vírus chikungunya. Ok? A prevenção é fundamentada nas medidas de evitar a picada do mosquito. Então, são as mesmas recomendações para evitar o mosquito que a gente já faz para a dengue e para a zika. Né? O paciente se protege do mosquito, se protege de todas essas doenças. E com relação a tratamento, né, vai variar conforme a fase de apresentação do paciente. Na fase aguda, é importante compreender que nós não devemos utilizar anti-inflamatórios não esteroidais. Né? A gente vai utilizar analgésicos e antitérmicos conforme a necessidade. A droga de escolha tem sido o paracetamol, né? Porque a literatura americana prefere o paracetamol à dipirona, mas a gente pode aqui no Brasil fazer tanto paracetamol quanto dipirona, e se necessário a gente pode associar outros analgésicos mais fortes, por exemplo, opioides de intensidade moderada como a codeína ou até mesmo o tramadol. E alguns pacientes podem precisar de analgesia mais intensa, fazendo até mesmo morfina. Tá? Aqueles pacientes que não conseguem nem levantar da cama, você pode precisar fazer morfina para aliviar o sofrimento do paciente. Mas é importante compreender que não se deve utilizar anti-inflamatórios não esteroidais na fase aguda da doença. E a explicação para isso é bem fácil. Né? Como o chikungunya é transmitido pelo Aedes, como coexiste, né, com dengue e com zika, a gente deve evitar os anti-inflamatórios não esteroidais, porque o paciente pode, na realidade, naquele momento, a gente ainda não confirmou o diagnóstico laboratorialmente, pode, na realidade, ter um quadro de dengue, que você está achando que é chikungunya. Ou então, como já foi descrito na literatura, ele pode ter as duas doenças, ou até mesmo as 3 ao mesmo tempo. Recentemente teve um caso, laboratorialmente confirmado, de um turista que estava aqui no Brasil, que pegou as 3 doenças ao mesmo tempo. O azarado foi picado aí por um ou mais Aedes, né? Pegou os 3 vírus ao mesmo tempo. Você documentou laboratorialmente a presença de dengue, zika e chikungunya no mesmo cara. Tá? O cara se recuperou bem, recebeu tratamento sintomático, isso a princípio não acarretou uma maior gravidade da doença clínica, né? Mas o cara pegou os 3 vírus ao mesmo tempo. Então isso pode acontecer. Tá? Porque a gente vive agora numa área endêmica para essas 3 doenças. A gente tem o vetor que transmite as 3 doenças. Tem muitos casos das 3 doenças acontecendo ao mesmo tempo, na mesma época do ano. Então, você não faz anti-inflamatório não esteroidal por causa da dengue. Né? A dengue é um diagnóstico diferencial da chikungunya e pode coexistir no mesmo paciente.
A gente sabe que anti-inflamatório não esteroidal na dengue aumenta o risco de sangramento. Então, na fase aguda, recomenda-se evitar anti-inflamatório não esteroidal até que você tenha certeza que não tem dengue rolando ali, ok? Por isso que na fase subaguda, a gente pode associar anti-inflamatórios não esteroidais. A dengue é uma doença que não dura mais do que 7 dias. Quer dizer, se o paciente na realidade tinha chikungunya e entrou na fase subaguda depois, você vai ver isso acontecer e vai saber que não tem mais dengue ali. Tá? Ele até pode ter tido dengue junto com a chikungunya na fase aguda, mas não tem fase subaguda ou crônica na dengue. Ok? Então, passados os primeiros 7 a 10 dias, se o paciente persistir com queixas articulares, você pode tranquilamente introduzir um anti-inflamatório não esteroidal, porque você sabe que se ele tinha dengue, a dengue já se resolveu e não tem mais risco aumentado de hemorragia por efeito dessas drogas. Tá? E, aliás, os anti-inflamatórios não esteroidais são muito bons para tratar as queixas articulares na fase subaguda da chikungunya, principalmente quando o paciente tem o quê? Aquele curso intermitente dessas queixas, né? Porque o ideal é a gente utilizar anti-inflamatórios não esteroidais de maneira esporádica e não de maneira constante. Eles têm vários efeitos colaterais quando usados por muito tempo, doença ulcerosa péptica, nefropatia, ok? Então o ideal é a gente usar a menor dose pelo menor tempo possível. Você pode utilizar na fase subaguda, tá? Glicocorticoide tem sido feito aí, a gente tem visto as pessoas fazerem glicocorticoide também. E aqui merece uma ressalva, por quê? O ideal é não utilizar glicocorticoide sistêmico no paciente. Se o paciente tiver, por exemplo, uma monoartrite mais exuberante, quer dizer, ele até tem queixas em outras articulações, mas tem uma articulação em particular lá que está mais inflamada, você até pode considerar fazer um corticoide de depósito intraarticular. Isso não está errado, tá? Você vai ter um bom efeito de controle das manifestações da doença naquela articulação específica. Quando o paciente tem um quadro poliarticular muito exuberante, você pode fazer glicocorticoide, preferência por um tempo bem curto, só para tirar o doente daquele quadro mais intenso. Tá? Mas a gente lembra que não se deve associar anti-inflamatório não esteroidal com glicocorticoide, porque isso aumenta a chance de doença ulcerosa péptica. Tá? A gente vai optar por um ou outro. O ideal é preferir os anti-inflamatórios não esteroidais. Né? Apesar de terem efeitos colaterais, sem dúvida eles têm menos efeitos do que o glicocorticoide por um período mais longo. Tá? Então, é uma dúvida que muita gente tem, que eu sei, porque tem visto na prática alguns médicos prescreverem glicocorticoide para esse paciente, mas a literatura recomenda você não fazer isso. Tá? O ideal é reservar glicocorticoide para casos mais graves, em que a gente vai fazer por curto período, tá? Ou para aquela situação em que o cara tem uma articulação mais acometida, você faz o glicocorticoide de depósito intraarticular. Para todos os outros pacientes, o ideal é fazer controle sintomático com os analgésicos que ele já fazia na fase aguda, você pode manter os opioides na fase aguda, pode até fazer morfina, se for o caso, né, de uma dor muito intensa nessa fase subaguda, e associar anti-inflamatórios conforme a necessidade. Tá? Na fase crônica, a gente pode lançar mão de drogas antirreumáticas modificadoras de doença, tal qual no tratamento da artrite reumatoide, sendo o metotrexate a droga de escolha aí que o pessoal está mais usando. Tá? A gente viu que na fase crônica o quadro pode persistir por até 3 anos, pode haver formação de panos e pode haver destruição articular irreversível. É o mesmo curso evolutivo de uma artrite reumatoide. Então a gente vai tratar de forma semelhante, com drogas imunossupressores, né, modificadoras de doença, que evitam essa destruição articular. Por extrapolação dos estudos em artrite reumatoide, a gente está usando metrexate na fase crônica de chikungunya também, porque na artrite reumatoide é a droga de escolha para evitar a destruição articular. Tá? Então, por extrapolação dessa literatura, tem sido aplicado na chikungunya e com bons resultados, diga-se de passagem. Né, você consegue abrandar o processo inflamatório e evitar o surgimento de erosões articulares irreversíveis. Beleza? Era isso que eu tinha para falar. Boa sorte e um grande abraço a todos.